Olá, meu amigo e minha amiga, mais uma vez aqui com o Programa Nacional de Assistência ao Empreendedor. Hoje trazendo para vocês a Lei 9.307 de 1996. Você já ouviu falar de arbitragem? Rapidamente vou citar o exemplo. Você sabe que no futebol tem o árbitro, que é o juiz. Você já reparou que alguma situação que gere dúvidas e que ele determinou, por exemplo, um gol que a torcida acha inválido, mas ele determinou que aquele gol é válido, aquilo ali só se desfaz dentro do tribunal desportivo? Né? Porque no momento a validade é imediata da circunstância. Pois é, esse é um comparativo para que você entenda que as câmeras de mediação e arbitragem, com seus árbitros, eles têm a possibilidade também de sentar a sua assinatura em decorrência do litígio de duas partes, o que ele entender por certo, a sua assinatura na sentença arbitral tem validade de sentença transitada em julgado. É a mesma coisa, o mesmo efeito de um juízo de primeiro grau, tá? Só quem pode desfazer a sentença de um árbitro são os desembargadores dentro do Tribunal de Justiça. Tá legal? Então o que acontece? Dentro da Câmara de Mediação e Arbitragem pode ser utilizado por duas empresas, pode ser utilizado por empresa versus pessoa física versus empresas, dentro do direito material, da relação civil. Apesar de hoje, né, com algumas alterações, também pode ser inserido o diretor de uma empresa, por exemplo. Tá? A sua rescisão de relação de trabalho, ela pode ser resolvida dentro de uma câmara de mediação e arbitragem. E isso daí conta com sigilo, conta com velocidade, conta com flexibilidade, tá? Durante a audiência, porque são as partes que determinam como que pode ser feito, por exemplo, uma perícia. Tá? Vai precisar do perito? Que tipo de perito? Quanto custa o perito? Isso daí é tudo debatido, né, numa reunião que tem por finalidade dirimir, né, resolver a contenda de duas partes. Tá legal? E a sentença, reforço, a sentença do árbitro é sentença transitada em julgado. Amanhã depois uma das partes lá acha que foi, né, assim, não teve o seu interesse sanado, e ela pega a sentença arbitral e ela procura um juízo de primeiro grau, a outra parte ela intervém e determina que esse processo seja encaminhado para o Tribunal de Justiça, para que os desembargadores, né, possam ver o trabalho que foi efetuado pelo árbitro e também pelas partes, porque se você está participando ali com uma abertura, com liberdade de expressão, né, não tem amanhã depois como você ficar questionando muito com relação à forma que foi conduzida a arbitragem. Então isso daí para você pequeno, médio, até o grande empresário já se utiliza. Né? Você já viu alguma vez aí a Ford, um exemplo, a Ford discutindo com a Volkswagen na primeira vara de justiça de algum fórum? Você não vê. Por quê? Porque os grandes, eles não querem envolvimento com o poder judiciário, não querem ter o nome arrolado dentro do poder judiciário. Né? Você não vai entrar lá, colocar o CNPJ da Volkswagen lá e ver que ela está discutindo com a Kia, né, a formulação de alguma peça da formação do automóvel. Tá? Esse tipo de discussão de gente grande é feita dentro de câmeras arbitrais. Tá? Por isso que tem inclusive a Câmara Arbitral Internacional, né? Que é justamente os países se utilizam disso. Esse tipo de circunstância, esse tipo de mediação, tá? Com um árbitro que determina quem está certo, quem está errado, com validade. Isso daí já vem desde a época de Roma, não foi inventado aqui no Brasil. Isso daí, em 1996, o Fernando Henrique, ele já havia, né, ele que outorgou assim, a formulação da lei da arbitragem, que até então ela era simplesmente uma passagem do Código Civil. Tá? E esse que vos fala, né, isso lá em idos de 2002, 2003, fui o primeiro fundador da Câmara de Mediação e Arbitragem em São Caetano do Sul, São Paulo.
Tá? E lá na época nós fazíamos também rescisões de contrato de trabalho do colaborador, tá? Com liberação do fundo de garantia por mandado de segurança junto à Caixa Econômica Federal. Tá? Porque o fundo de garantia ele não pode ser retido, ainda que seja, né, uma questão de discussão legal da possibilidade ou não da Câmara de Mediação e Arbitragem ter feito a rescisão do contrato de trabalho, tá legal? Mas, de qualquer maneira, tudo com relação ao direito material pode sim ser questionado dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Isso daí é uma coisa, isso que eu estou te falando, o empreendedor, empreendedora, isso daí, as associações comerciais já deviam estar difundindo isso daí, tá? Mas sabe como é que é? Muitas vezes também existe a questão política da situação. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil nunca foi explicitamente favorável às câmaras de mediação e arbitragem, talvez até por uma questão de vaidade, né, dos próprios advogados. Mas aqui nós não temos esse tipo de situação. O que nos interessa é a solução do conflito para o nosso cliente. Tá legal? E dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, ou mesmo de forma extrajudicial, e mesmo dentro do próprio STF, fazendo defesa à sustentação oral, tá? Então, isso daí grava bem, que é de sumo interesse e demonstra conhecimento. Amanhã depois você está conversando com o seu advogado, pergunta para ele, fala, meu querido, isso daqui não dá para resolver numa Câmara de Mediação e Arbitragem, para não ter que ficar dependendo desse poder judiciário, tudo corroído, tudo caindo aos pedaços, né? Com essa farra que é, tá? Então você de repente, em vez de ficar aí anos arrastando um processo pelos pés, vai lá na mediação e arbitragem e acaba logo com isso. Tá legal? Forte abraço para você, meu nome é Michel Stamatopoulos, sou professor e advogado há quase 30 anos cuidando dos interesses da pequena e média empresa de todo o Brasil. Valeu, tchau!